Guerras devastadoras. Governantes impiedosos. Em busca de poder ao longo dos séculos. Quando a Rússia empunha armas, o mundo prende a respiração. A vasta extensão da Rússia. No século XVI, o Império do Czar ainda era jovem. Depois de derrotar os nômades mongóis, ele se expande ainda mais para o leste, além das fronteiras da Europa. Os cossacos russos subjugam o povo da Sibéria. No final do século XVII, a Rússia se estende até o Pacífico. Vista da Europa, a Rússia é um império muito insignificante e periférico. Olhando de dentro, são poucos contatos com o restante do continente. Esse país gigante não desempenha um papel significativo na Europa, mas seu surgimento como uma grande potência é iminente. Se você observar a história militar russa, também estará observando a história da guerra europeia, a guerra global. O surgimento de uma grande potência. Kremlin, Moscou, o centro do poder russo. Em 1682, Pedro Romanov se coroa czar. A história o conhecerá como Pedro o Grande. As imagens davam a ele um certo tipo de grandeza, mas, na verdade, ele tinha um tremor. Ele tinha alguns surtos, ele era muito hiperativo, estava sempre trêmulo. Com 2 metros de altura, ele se destaca entre seus contemporâneos. E ele governa o seu país com mão de ferro. Ele deve ter sido o homem mais talentoso ou governante da Rússia. Ele tinha as qualidades brilhantes, qualidades que todo político precisa ter. Ele teve uma visão daquilo que queria fazer. Ele tinha a perspicácia, a capacidade para realizar. E ele tinha os recursos para conseguir aquilo que queria. Tudo nele era extraordinário. Bom, ele era Pedro o Grande. Assim era considerado. Ele não foi o primeiro imperador russo, mas é considerado o imperador russo. O próprio Putin, não tão recentemente, assim comparou a si próprio a Pedro o Grande. O czar Pedro deseja modernizar seu país. Ele se interessa desde cedo por assuntos militares e navais. Seu conflito com o Império Romano culmina em sua primeira guerra. Seu objetivo é tomar a fortaleza de Azov, a leste da Crimeia, ainda estrategicamente significativa hoje. A campanha para tomar a fortaleza de Azov foi um teste muito importante para o Pedro. Ele estava se testando suas capacidades estratégicas e militares e também as opções que ele mesmo elaborou. A primeira tentativa de tomar a fortaleza pelo lado terrestre falha. Então Pedro reúne uma frota e bloqueia Azov pelo mar. Funciona. Em 1696, a fortaleza otomana cai. É a primeira vitória significativa de Pedro. Isso foi novo para o Pedro I. Ele via o Império Russo também como uma potência marítima que podia e devia defender todos os seus interesses e também todas as suas fronteiras no mar, porque antes disso não tinha frota. Pedro fica fascinado pelo Ocidente, sua cultura e sua tecnologia moderna. Ele decide viajar para a Europa Ocidental em busca de conhecimento que beneficiará seu império.
Como Peter Mikhailiov, ele arranja trabalho num estaleiro na Holanda para aprender tudo o que pode sobre construção naval. Ele foi o primeiro a cultivar esse fascínio pela Europa Ocidental e pela Europa Central e pelos valores europeus. E começou uma tradição que se estende através do Império Czarista e da União Soviética até a Rússia contemporânea. Se você acompanha a mídia russa hoje, assiste a talk shows russos, uma das frases mais repetidas é: "Nós somos a Europa". Isso é óbvio, essa ideia remonta a Pedro e ainda é válida hoje. Pedro quer participar do concerto das potências europeias. Ele também quer acesso ao mar aberto. No ano de 1700, Pedro declara guerra à grande potência da Suécia. Ele controla a terra entre a Rússia e o Mar Báltico. Pedro quer quebrar essa dominação. No outono, tropas russas marcham sobre Narva. É o início da Grande Guerra do Norte. Mas no final de outubro, o solo já está congelado, fica difícil cavar trincheiras. E a pólvora russa é inferior. Após uma forte nevasca, o exército sueco rompe a linha de defesa russa. É uma derrota dolorosa para o czar. Narva, no começo da Guerra do Norte, foi um desastre para o Pedro e para a Rússia. Mas ele reagiu da mesma forma que reagiu a tudo o mais em sua vida até aquele momento. Quando uma coisa não funcionava, ele se sentava, pensava e pensava em como a situação podia ser moldada à sua vontade. Ele reformou o exército, reformou a sua estrutura de comando. Ele começou a compreender que a superioridade numérica estava se tornando cada vez menos significativa e que a tecnologia militar moderna era cada vez mais importante. Ele fez tudo o que pôde para modernizar o exército russo. E para torná-lo maior, o czar usa cada vez mais recrutas. Os sinos das igrejas viram munição para canhões. Uma forma inicial de mobilização total. No verão de 1701, Pedro inicia uma outra ofensiva. Ele conquista grandes partes da Livônia e da Estônia, aliados leais da Suécia. Essa é uma campanha de terra arrasada. As tropas russas incendeiam cidades e vilarejos, saqueiam armazéns, devastam os campos. Nada deve ser deixado para o inimigo. A política de terra arrasada foi uma estratégia planejada com bastante precisão para poder deixar claro aos suecos e também para a população do Báltico, às elites, que Pedro tinha o poder militar que era necessário para assumir o controle do Báltico. É uma tática que prejudica a reputação da Rússia. É sempre uma estratégia de guerra russa, não é exclusivo da Rússia. E é muito fácil mostrar os russos como bárbaros nessa época. Mas o fato é que todos os exércitos foram abastecidos de forma muito caótica. Mas os russos levaram isso a outro nível. Existia um código de guerra civilizado no Ocidente. Pedro, o Grande, nunca concordou com isso. E várias vezes mostrou uma crueldade incrível ao esmagar os inimigos. Para ter acesso ao mar, Pedro captura a fortaleza de Nyenchants, perto da foz do rio Neva, no Golfo da Finlândia. Ele queima o complexo todo. Perto, no meio do delta do Neva, ele constrói uma nova cidade com uma igreja. Fortaleza de Pedro e Paulo. Nomeada em homenagem aos apóstolos Pedro e Paulo. O czar batiza esse lugar, que escolheu para sua nova capital, de São Petersburgo.
Assim, na Guerra do Norte, que duraria até o ano de 1721, o czar Pedro conquistou a sua primeira posição no Mar Báltico. Mas o rei sueco não está pronto para desistir. Ele lança uma contraofensiva com um exército bem equipado, com 40 mil homens. Os russos fazem retiradas táticas e realizam ataques de guerrilha nas linhas de abastecimento do inimigo. Onde quer que os suecos avancem, não encontram comida para o exército. Logo, fome, doenças e frio estão dizimando as forças suecas. O verão de 1709 vê a batalha decisiva sobre a fortaleza de Poltava, na Ucrânia. O exército sueco agora tem apenas 22 mil soldados, os russos 42 mil. Pedro o Grande era vitorioso. Ele estava absolutamente emocionado e isso imediatamente se tornou parte do mito da Rússia. Ele faz isso muito bem. Ele se estabelece como um símbolo do grande vencedor. Assim, Poltava se tornou muito importante na historiografia russa e foi um ponto de virada muito importante na história da Europa. Afinal, esse é o momento em que a Rússia derrotou os suecos no Báltico. Esse foi o momento em que a Rússia se tornou um grande império. A partir de agora, a Rússia é uma grande potência europeia. São Petersburgo é a sua nova capital no oeste. E ao conquistar o Báltico, ela ganhou acesso livre de gelo ao mar. A base ideal para a expansão do império. São Petersburgo, 1721. Expansão. Cerca de 50 anos depois, a posição da Rússia se torna ainda mais forte. Em 1744, uma princesa alemã, Sofia Frederica de Anhalt-Zerbst, viaja para São Petersburgo. Ela está prometida a Pedro III, herdeiro do trono russo, um neto de Pedro o Grande. Mas primeiro Sofia adota um nome russo: Catarina. O casal tem pouco em comum. O herdeiro do trono parece infantil e não tem interesse em sua noiva. Ele prefere brincar com seus soldadinhos de chumbo. As personalidades de ambos, seus interesses e objetivos eram totalmente incompatíveis. Parte disso, com toda a certeza, se devia à habilidade e ambição da Catarina, a jovem princesa. Desde o início, ela estava determinada a ser mais do que apenas uma princesa casada e enclausurada num aposento. Catarina aprende a falar russo fluentemente. Ela absorve as tradições e formas de fazer as coisas da Rússia. Isso a torna popular entre o povo. Ela é culta, inteligente e emancipada. Ela teve uma conexão com o Ocidente, com a Alemanha, com grande parte da história da Europa Ocidental e da Central. E ela definitivamente trouxe todos esses valores e ideias para sua transformação da Rússia. Ela entendeu o que fez a Holanda ser grande, o que fez a França ser grande, o que fez a Inglaterra ser grande e também os espanhóis. Ela aprendeu tudo isso e disse: eu vou traduzir parte desse conhecimento no que eu posso fazer pela Rússia. Catarina não hesita em se envolver em conspirações e assassinatos políticos. Quando Pedro se torna czar em 1762, Catarina elabora um plano arriscado com seu amante Grigori Orlov. Ela traz a guarda imperial para o seu lado e depõe Pedro, que pouco depois morre em circunstâncias misteriosas. Catarina é declarada a nova chefe de Estado e se coroa czarina. O caminho agora está livre para moldar a Rússia de acordo com as suas próprias ideias. Ela queria completar o trabalho de Pedro o Grande. E, de fato, todos os governantes desde Pedro o Grande queriam imitá-lo. Cada czar, cada secretário-geral, cada presidente da Rússia independente queria ser Pedro o Grande, queria comandar na guerra,
E poucos deles tinham capacidade para isso. Na época de Catarina, a Rússia é um país agrário. Cerca de 90% da população são agricultores camponeses, servos nas propriedades dos aristocratas. Eles podem ser convocados para lutar pelo czar. Os governantes podem criar um exército sempre que desejarem. Catarina gostaria de abolir a servidão, mas ela não consegue vencer os nobres. E um exército grande e poderoso a ajudará a alcançar os seus objetivos. Ela planeja expandir um império para o sul. Quer construir uma fortaleza no Mar Negro, como um bastião contra os otomanos. E, é claro, Catarina olhou para o sul e pensou, a Crimeia parece interessante. O que nós podemos fazer lá? O objetivo geral em direção ao Mar Negro era ter controle sobre o Mar Negro, começando por Azov, mas depois, é claro, a Crimeia. E então, com muita sorte, poder controlar Constantinopla, ou pelo menos ser capaz de controlar o tráfego do Mar Negro. Tudo isso tinha a ver com poder, com comércio, com sucesso econômico também. E, é claro, com obter mais e mais territórios, o que torna o seu país, seu império, ainda mais importante. No contexto de hoje, claro, ter a Crimeia é muito importante. As forças de Catarina se vão para o sul. A frota do Báltico russo empreende a longa viagem para o Mar Egeu. Aqui, numa batalha em 1770, a maior parte da frota otomana é destruída. E, finalmente, em 1783, a Crimeia, a joia da coroa, é anexada. Um fato que todos nós temos conhecimento é que, tanto pelo seu significado geoestratégico, que dominava o Mar Negro, como também no mapa mental da elite russa, a Crimeia era a pérola do império. A elite e também a família imperial começaram a construir ali residências de verão. Novas cidades são fundadas como Odessa e Sebastopol, e portos para a frota do Mar Negro na Rússia. Agora, Catarina domina a passagem para o Mar Negro e o norte do Cáucaso. O amante e companheiro de Catarina, Marechal Potemkin, inicia um grande projeto de colonização e russificação da atual Ucrânia do Sul. Ele traz milhares de colonos e batiza a região de Novorossia, Nova Rússia, em um projeto de prestígio. Dizem que ele falsificou o progresso do desenvolvimento para a visita da czarina, construindo assentamentos que não eram mais do que fachadas pintadas, os chamados vilarejos de Potemkin. As aldeias Potemkin existiram. Elas estavam lá para dar uma ideia dos primeiros frutos da política de colonização a longo prazo. Na verdade, é uma ideia moderna, considerando os séculos 20 e 21. A ideia de espalhar notícias falsas para conseguir apoio, para impressionar as pessoas. Catarina morreu em 1796 sem alcançar o seu objetivo principal, a destituição completa do Império Otomano. Mas suas conquistas ampliaram grandemente o Império Russo. E assim, em sua própria vida, ela ficou conhecida como Catarina, a Grande. Existe uma importância dela, assim como a de Pedro o Grande. Vladimir Putin mencionou, acho que 2 vezes, que Catarina, a Grande, é sua monarca favorita. Ele tira muitas lições dela. Pedro o Grande é um ótimo exemplo, mas ela é, como ele colocou, uma imperatriz melhor, porque, como ele disse, ela derramou menos sangue, mas conquistou mais territórios. No início do século XIX, Napoleão Bonaparte tem a Europa em suas mãos. A França controla grandes partes do continente. Tem uma aliança com a Rússia. Mas há tensões entre Napoleão e o czar Alexandre I da Rússia.
Napoleão reúne um grande exército. A Áustria e Prússia são forçadas a fornecer tropas à Grande Armée, que tem 500 mil de homens, muito maior do que as forças da Rússia. A invasão de Napoleão na Rússia foi um daqueles movimentos loucos, maníacos e estúpidos da história. Podemos considerar aquilo uma grande burrice. Então ele fez um tratado com a Rússia. Parecia que ele ia ficar muito bem, mas ele teve a ideia de que os russos iriam se opor à França, iriam se opor a ele. Então lançou um ataque preventivo. O plano é montar uma campanha rápida, seguida de uma única batalha decisiva para vencer a guerra. Em 24 de junho de 1812, a Grande Armée cruza a fronteira da Rússia no rio Memel. Mas as forças russas recuam para as planícies, mais uma vez deixando para trás uma terra arrasada. Sem suprimentos, as tropas de Napoleão começam a passar fome. As táticas russas são bem-sucedidas. Mais ou menos sem combate, a Grande Armée está diminuindo. A ideia que Napoleão tinha era a de avançar profundamente no Império Russo até o seu coração, que era Moscou, tomar Moscou. E ele esperava que, tal como nas suas outras campanhas europeias, não fossem apenas oferecidas as chaves da cidade, a antiga capital, mas que também se seguiria uma oferta de paz. Em Borodino, a apenas 150 quilômetros de Moscou, os russos enfrentam a Grande Armée. Napoleão conquista uma vitória, mas a Rússia luta vigorosamente, sem se preocupar com as perdas. A Grande Armée tem quase 30 mil mortos ou feridos. Os russos perdem cerca de 40 mil homens em uma das batalhas mais sangrentas do século XIX. Borodino foi a carnificina mais intensa, o massacre mais intenso em uma batalha, até o primeiro dia da Batalha do Somme, em 1916. Aquilo tudo, com certeza, foi um impasse brutal, no qual os exércitos russo e francês, muito próximos, explodiram um ao outro em pedaços, por um dia inteiro. As forças de Napoleão entram em Moscou sem mais combates. Mas na noite de sua chegada, a cidade está em chamas. Mais uma vez, é a política de terra arrasada dos russos, negando aos invasores qualquer meio de se abastecerem. Napoleão só podia observar, porque não só o governador de Moscou ateou fogo à cidade, como também nenhuma delegação veio encontrá-lo para ter qualquer tipo de negociação com ele. Napoleão decide se retirar. Mas o inverno causa enormes perdas em seu exército, devido ao frio e à fome. A Batalha do Rio Berezina é o golpe fatal para a Grande Armée. Ao final, apenas 18 mil dos 450 mil originais ainda estão vivos. Nos anais da história imperial russa, a campanha fracassada de Napoleão ficará conhecida como a Guerra Patriótica. Havia acabado. Eles varreram o intruso para fora do país. Quase nada restou do exército francês. A sobrevivência se tornou um triunfo. E assim, isso deu uma noção da indomabilidade dos russos, o fato de que nenhum exército podia derrotá-los, que eles estavam seguros e protegidos dentro de suas fronteiras geográficas. E veja o que fizemos a Napoleão. E mais tarde, é claro, veja o que fizemos a Hitler. Décadas depois, Lev Tolstói publica seu famoso romance Guerra e Paz. Ao fundo da guerra de 1812, ele conta a história de 3 famílias. Uma epopeia que define e celebra a nação russa. O romance torna-se um best-seller, frequentemente adaptado para o cinema.
Tolstói era fascinado pela nacionalidade russa. Ele ficou fascinado pela história e pela relação histórica entre grandes forças, nações, impérios, economias, culturas, e também pelo efeito que homens solteiros, indivíduos, tiveram na história. Ele está humanizando a nação russa através de seus heróis. E ele olha para trás, acrescentando de certa forma a mitologia da resistência russa, a resistência do povo. Mas também está de forma deliberada canonizando a criação da nacionalidade russa. Após a Guerra Patriótica, o poder de Napoleão é abalado em toda a Europa. Em 1813, a Rússia, com a Prússia, Áustria e Suécia, marcha para o recém-constituído exército de Napoleão. A Batalha das Nações de Leipzig é uma das maiores da história mundial. Marca o fim da dominação de Napoleão sobre a Europa. Junto com a Prússia e a Áustria, a Rússia passa a ditar o tom na Europa. Guerra da Crimeia. Desde a época de Pedro o Grande, os czares russos expandiram seu império no mar. Na primeira metade do século XIX, Sebastopol, na Crimeia, torna-se a base naval mais moderna de sua época. Sebastopol tornou-se uma das cidades heróicas e incrivelmente orgulhosas da Rússia. E é em parte por isso que Sebastopol, a Crimeia, é hoje tão importante para o Putin. Mas também teve uma enorme importância prática e ainda tem hoje porque a Crimeia controlava todo o Mar Negro e as abordagens a Constantinopla, a Istambul, na atual Turquia. A Rússia se tornou o celeiro do mundo europeu, cultivando grande parte dos cereais que eram exportados no século XIX através de Odessa. E então a Crimeia e a sua marinha eram os guardiões, as sentinelas desse comércio. Há um último obstáculo entre a marinha russa e os oceanos do mundo. Em 1850, os otomanos ainda controlam o gargalo de Bósforo e os Dardanelos. O czar russo vê o Bósforo como a chave de sua casa. Nicolau I tem uma lista de exigências. Ele quer um tratado reconhecendo a proteção russa dos cristãos ortodoxos do Império Otomano, cerca de 1/3 da população. O sultão recusa. Agora o czar tem uma desculpa para a escalada militar. O Império Otomano estava ficando mais fraco e mais fraco, e assim foi. E, no meio do século XIX, o czar Nicolau I viu uma oportunidade. Ele, finalmente, poderia ganhar controle sobre o Mar Negro e o acesso vital ao Mediterrâneo. No outono de 1853, a frota russa no Mar Negro ataca o porto otomano de Sinop, incendiando todos os navios inimigos. 3.000 marinheiros otomanos morrem em questão de horas. Apenas um navio inimigo consegue fugir para Constantinopla. Mas a batalha em Sinop muda as opiniões na França e na Grã-Bretanha. Para os britânicos, era muito claro que a Rússia não poderia, em hipótese alguma, ser autorizada a assumir o controle do Bósforo. Os britânicos e a frota britânica tinham grande interesse em manter o Estreito de Dardanelos aberto, tanto para as forças navais quanto para os navios mercantes britânicos, que desempenhavam um papel extremamente dominante nas exportações de trigo, como, por exemplo, saindo de Odessa. Inglaterra e França apoiam o Império Otomano e declaram guerra à Rússia. Buscam uma redução a longo prazo do poder russo no Mar Negro. O plano é tomar e destruir Sebastopol. O mundo nunca tinha visto uma guerra como essa.
O que aconteceu foi a chegada do mundo moderno, o surgimento da Revolução Industrial, a criação de armamentos modernos, trens, novos desenvolvimentos tecnológicos, o telégrafo, enfim, que mudaram todo o conceito e a composição da guerra. A Guerra da Crimeia se torna a primeira guerra midiática europeia. Repórteres britânicos como William H. Russell enviam despachos das linhas de frente. E pela primeira vez há fotografias de uma campanha. Devido aos longos tempos de exposição, a ação militar não pode ser mostrada, mas as fotos ainda dão uma nova visão da guerra. O público na Grã-Bretanha e na França, obtendo suas informações por meio de relatos de guerra, seguiu a guerra com grande interesse e muito patriotismo por seus exércitos. Mas também foi mostrada a realidade da guerra de trincheiras e cerco. Os russos transformam Sebastopol numa fortaleza inexpugnável. Um sistema de defesa integrado que combina baterias de artilharia e redes de trincheiras. A industrialização torna a Guerra da Crimeia um conflito de tecnologia com armas novas e mortais. O rifle britânico Lee Enfield, por exemplo, tem um alcance de 1000 metros. A arma muito superior aos mosquetes russos, com seu alcance de 200 metros. Na verdade, eles agora comandavam exércitos grandes, enormes, fortemente armados, com novos rifles e nova artilharia. O cerco de Sebastopol é conduzido sob condições terríveis. Cólera e disenteria matam milhares de soldados, incluindo oficiais superiores. Mas a batalha pelo porto continua. O jovem Liev Tolstói se voluntaria para defender a cidade. Em seus esboços de Sebastopol, ele escreve: acima de suas cabeças estava o céu alto e estrelado, através do qual piscavam os traços ardentes dos projéteis de artilharia. Esboços de Sebastopol, de Tolstói, deu aos leitores russos a primeira imagem realista do que aconteceu lá. Não era um retrato exageradamente patriótico e romantizado do heroísmo russo, de soldados felizes em se lançar à batalha e se sacrificar, mas mostrava o sofrimento, os gemidos, os gritos e as mortes. O cerco de Sebastopol dura quase um ano. Finalmente, após intensos combates, as forças francesas rompem o cerco defensivo. Os russos derrotados explodem suas posições e deixam a cidade. Sebastopol é reduzida a destroços. Na Rússia, torna-se um símbolo da resistência. Liev Tolstói escreve: ao deixarem Sebastopol, quase todo soldado olhava para trás, suspirando, uma amargura inexprimível em seu coração e sacudindo o punho para o inimigo. Sebastopol era muito importante. Era a cidade de Catarina e Potemkin. Foi a base naval do Império Russo. E ainda hoje tem todo esse prestígio. Logo, Putin ficou entusiasmado. A Crimeia para Putin é Sebastopol. Por ora, o fim da guerra interrompe os planos de expansão da Rússia. O czar é forçado a reconhecer a independência do Império Otomano. No Tratado de Paris, no final da Guerra da Crimeia, a Rússia tem de aceitar a desmilitarização do Mar Negro para que não continuasse a ter uma frota do Mar Negro. Mas o que foi mais devastador para o orgulho da Rússia foi a humilhação de ser derrotada em plena a Crimeia, em seu próprio território, pela França e pela Grã-Bretanha e, acima de tudo, pelo Império Otomano, que eles consideravam militar e culturalmente inferior.
A Guerra da Crimeia pode ter marcado o nascimento da higiene moderna. Mas quando terminou, cerca de 70 mil soldados russos e 90 mil britânicos e franceses haviam perdido a vida. Devido à nova tecnologia e às grandes perdas, a Guerra da Crimeia é considerada a primeira guerra moderna. Mas nas próximas décadas, o número de conflitos armados aumentaria dramaticamente. Superextensão. No final do século XIX, o czar Nicolau II ascende ao trono. O imperialismo atinge seu auge. Diferente de outras grandes potências europeias, a Rússia não tem colônias ultramarinas, mas tem a Ásia Central. O czar governa a maior massa terrestre contínua da Terra. Ele quer estender seu império, especialmente no Extremo Oriente. E então eles começam a construir a ferrovia Transiberiana e veem isso como o verdadeiro império colonial. Outros estados, os britânicos, os franceses, os alemães, começam a tomar a África simplesmente. Os russos, por assim dizer, veem sua África na Ásia. O czar ocupa Manchúria e arrenda Porto Arthur, da China, que deve ser a principal base para a frota do Pacífico da Rússia. A Coreia também abriu suas fronteiras para as tropas russas e está negociando com a Rússia. O Japão vê a expansão russa como uma ameaça. O que Nicolau II não entendeu foi que tinha uma nova potência dinâmica no Oriente, o Japão. Com o conhecimento naval britânico e o armamento e a tecnologia mais recentes, acabou superando os russos. E esse erro foi desastroso para os russos. Em fevereiro de 1904, a frota japonesa ataca navios russos em Porto Arthur com torpedos, desencadeando a Guerra Russo-Chinesa. O que os japoneses fizeram foi atacar sem declarar guerra, estabelecendo um precedente que repetiram em Pearl Harbor na Segunda Guerra Mundial. E nesse sentido foi uma surpresa, mas estava bem claro que a guerra estava chegando. A Rússia tinha abraçado a possibilidade de uma guerra no Extremo Oriente e estava preparada para poder arriscar. As forças japonesas se aproximam de Porto Arthur por terra. Por mais de 150 dias, sitiam a cidade. Quando os russos percebem que não tem chance de escapar, o czar afunda a frota do Pacífico no porto. Então, a frota do Báltico russa é desviada e encontrada pelos japoneses quase totalmente destruída. Essa frota de prestígio tão miseravelmente, tão irremediavelmente destruída, afundada. No final, todos os navios das duas grandes frotas estavam no fundo do mar. E, para piorar, os japoneses então resgataram os navios e os integraram à sua própria frota. Então, isso foi uma humilhação em uma escala quase inimaginável. A derrota tem sérias consequências para a Rússia. Amplas camadas da população começam a questionar a autoridade autocrática do czar. A resistência interna está crescendo com pedidos de participação política, direitos civis e uma melhor oferta de alimentos. O czar responde com força. Suas tropas atiram nos manifestantes. Quando reprimiu as revoluções em 1905, quando realmente retomou a Rússia dos rebeldes, foi com uma tremenda brutalidade. E isso o tornou muito impopular entre as pessoas. Ele já tinha uma má reputação de ser um perdedor, mas ele também ficou com a reputação de açougueiro. A incapacidade básica de compreensão do czar também evidenciava
que ele não demonstrava o menor arrependimento ou remorso e que ele não tentava esconder a sua raiva pela insubordinação desses trabalhadores que tiveram a ousadia de incomodá-lo com uma coisa dessas. E foi nesse momento que até mesmo seus conselheiros mais próximos na corte perceberam o quanto seu governante tinha perdido contato com a realidade. A resistência cresce mesmo nos círculos militares. No verão de 1905, marinheiros do cruzador Potemkin se amotinam no Mar Negro. Eventos recriados no filme mudo O Encouraçado Potemkin. Quando o navio chega a Odessa, no meio de uma greve geral, as tropas czaristas causam um banho de sangue entre a população civil. E depois, é claro, esse motim ganhou destaque especial através do filme magistral de Sergei Eisenstein. Um motim, a Marcha dos Trabalhadores em janeiro, as revoltas dos camponeses, tudo isso junto criou a impressão de que as coisas não podiam continuar assim. À medida que a pressão nas ruas aumenta, o czar parece ceder. Em seu manifesto de outubro de 1905, o czar promete direitos civis e uma Assembleia Legislativa eleita, a Duma. Nós podemos perceber o que o czar Nicolau pensava sobre a Duma, porque ele simplesmente nunca tinha visitado. Mas aí, em abril de 1906, quando acontece a primeira reunião, ele convoca a Duma para a sala do trono do Palácio do Inverno e ele os aborda do trono dizendo o que podiam e o que eles não podiam fazer. A Revolução de 1905 falha. Círculos conservadores e nacionalistas em torno do czar bloqueiam reformas reais. Nicolau formou uma aliança com a França e também um acordo com a Grã-Bretanha. Um pacto informal, conhecido como a Tríplice Entente, enfrentando a Tríplice Aliança da Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. – 28 de junho de 1914, um dia fatídico para a Europa. O herdeiro do trono austríaco, Franz Ferdinand, e sua esposa estão em visita oficial à capital da Bósnia, Sarajevo. Eles são assassinados em seu carro aberto por um jovem sérvio bósnio. A Áustria-Hungria planeja uma resposta. Uma vitória rápida sobre a Sérvia. Mas a Rússia se declara protetora da Sérvia. O czar ordena uma mobilização geral. Nós, historiadores, discutimos por um século como explicar o início da Primeira Guerra Mundial e ainda não temos uma explicação com a qual todos concordem, então parece ser algo muito complexo. Eu acredito que todas as grandes potências, havia 5, poderiam ter evitado a guerra. E em diferentes graus, todas elas têm responsabilidade pelo início da guerra, incluindo a própria Rússia. Afinal, os russos estavam dispostos a arriscar uma grande guerra por causa da Sérvia. O mesmo valia para os austríacos e os alemães. E, por fim, também para os franceses e britânicos. Na Primeira Guerra Mundial, a Rússia luta ao lado de seus aliados França e Grã-Bretanha contra a Alemanha e Áustria. O exército do czar é o maior do mundo. Mas suas tropas são mal treinadas e mal equipadas, e a estrutura de comando está desatualizada. No entanto, em 1914, os russos avançam até Tannenberg, na Prússia Oriental. Os russos se mobilizam e avançam muito mais rápido do que os alemães esperavam e marcham para a Prússia Oriental,
em dois frontes. No começo, os alemães entram em pânico e transferem tropas do fronte ocidental, mas então táticas alemães superiores cercam e destroem um dos dois exércitos russos em Tannenberg, levando mais de 90 mil prisioneiros. No fronte oriental, os impérios russo e alemão chegam ao impasse. No primeiro ano de guerra, os russos têm 1,4 milhão de mortos e feridos. Os alemães capturam cerca de 980 mil soldados russos. Na verdade, o exército do czar não está preparado para essa guerra moderna. Por exemplo, eles não têm artilharia pesada, ao contrário dos alemães. Os russos têm algum sucesso contra os austríacos, mas não contra os alemães. Em 1915, Nicolau assume o comando supremo das Forças Armadas e vai para a linha de frente. Isso foi certamente uma má ideia. Seus generais desaconselharam porque Nicolau não tinha experiência militar. Alguns soberanos foram líderes eficazes na guerra, mas ele não era um deles. Então, ele deixou os generais fazerem do jeito deles, mas teve que levar a culpa pelas derrotas russas. No início de 1917, com a moral das tropas no fundo do poço, a Rússia é um barril de pólvora. A falta de reformas e escassez de alimentos em casa estão aumentando o ressentimento contra o regime do czar. Acontecem protestos quase que diariamente, marchas da fome e greves. Quando a polícia e soldados começam a se amotinar e se juntam aos manifestantes, Nicolau segue o conselho de seus generais e abdica. 350 anos de domínio absoluto chegaram ao fim. Um governo provisório coloca o czar e sua comitiva sob prisão domiciliar. Revolução. A crise cresce. Em abril de 1917, Vladimir Ilyich Lenin retorna a São Petersburgo do exílio na Suíça. O líder dos bolcheviques instiga a tomada do país por trabalhadores, soldados e camponeses. E ele prometeu as três coisas que os russos mais queriam: pão, terra e paz. Ele se posiciona abertamente contra o governo provisório. Agora tínhamos caos, tínhamos crise, tínhamos a revolução completa. O czar foi derrubado, isso era inimaginável. O Lenin devia ter admitido que nunca poderia acreditar que isso fosse possível. Que agora, finalmente, ele tinha a chance de agir. O verdadeiro estrategista da revolução é Leon Trotsky. Em outubro de 1917, ele cria uma organização militar, o Comitê Militar Revolucionário, o MRK. Em todo o país, os bolcheviques tomam o poder de forma violenta. O que acontece, na verdade, foi que a grande conquista de Leon Trotsky foi saber quais pontes, correios e estações ferroviárias em São Petersburgo deveriam ser ocupadas para que pudessem cercar os restos do governo provisório que estava em colapso dentro do próprio Palácio de Inverno e poder tomá-lo de forma calma e sem derramamento de sangue. Depois da Revolução, Lenin e Trotsky devem consolidar o seu poder sobre todo o país o mais rápido possível. E assim encerram a impopular guerra sem consultar seus aliados. Em Brest-Litovsk, eles assinam um tratado em separado com os alemães. Com esse tratado, a Rússia perde tudo o que ganhou desde Pedro o Grande. Perdem todas as partes não russas do Império. São forçados a voltar ao núcleo do território puramente russo. E, é claro, tudo isso é uma derrota terrível para a Rússia. Perder suas terras europeias significa perder uma quantidade muito grande de indústria e uma grande parte de sua população. E os bolcheviques deixam claro que estão fazendo isso porque sua prioridade é vencer a guerra civil. Mas essa é uma paz que eles não aceitarão a longo prazo. Nos anos seguintes, os novos governantes da Rússia farão tudo o que puderem para reverter essas perdas. Mas primeiro, eles precisam lutar pelo poder dentro do país.
O exército branco, leal ao czar, se levanta contra os bolcheviques. Em 1918, a Rússia está mergulhada numa terrível guerra civil. Os bolcheviques têm o czar Nicolau e sua família presos em Ekaterimburgo, a 2.000 quilômetros de São Petersburgo. Eles passam seus dias trancados em uma modesta vila, sob constante guarda. Nicolau já havia sido deposto. Ele perdeu o poder, ele foi desacreditado politicamente, mas num sistema autocrático, o czar, o autocrata, sempre teve potencial para retornar. E ele era o monarca sagrado. Ele tinha potencialmente mais importância do que tinha na realidade. Lenin entendia que Nicolau II poderia ser um estandarte para a oposição. Os bolcheviques devem a todo custo evitar que o czar caia nas mãos das forças brancas. Eles têm medo que os brancos possam usar o czar como figura central de uma contra-revolução. Lenin e os bolcheviques decidem assassinar o czar e sua família inteira. Ele não foi um grande czar, mas por ter sido morto, se tornou um mártir. Penso que foi importante para a história mundial no sentido de que mostrou, não que precisássemos de mais provas, mas mostrou a brutalidade do novo Estado soviético que se aproximava, o estado de ditadura do proletariado. Mais de 350 anos de domínio czarista chegaram ao fim. Na esteira da Guerra Civil, surge um novo Império Russo, que se tornará uma potência global.